Então, gente, boa noite a todos. Bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que nos valoriza, mas também porque vai ser uma apresentação, um assunto muito interessante também de interesse de todos, né? Nós vamos falar hoje sobre o meio ambiente e a realidade na Holanda, o que a gente pode fazer para contribuir com o meio ambiente, né? Essa palestra está sendo gravada e a gente vai depois, vamos nos comunicar pelo chat. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode usar o chat para isso. E depois a gente vai olhar e no final da palestra a gente vai responder as perguntas. E depois todas as pessoas que se inscreveram e que estão presentes vão receber um formulário de avaliação também, para dar para a gente o feedback de vocês, tá bom? Meu nome é Dalva Marçal da Cruz, eu moro há 40 anos na Holanda, estudei psicologia aqui, trabalho como psicoterapeuta e tenho um consultório particular com todas as exigências holandesas para terapeutas. Eu sempre trabalhei, fiz trabalho voluntário quando eu estava no Brasil também, desde os meus 15 anos de idade eu faço trabalho voluntário e um deles no momento é a mesa de bem-estar e saúde do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, né, aqui na Holanda, e que é uma das coisas que a gente faz é esse evento. E sempre dediquei dessa forma algumas horas também no meu consultório para atender pessoas com condições financeiras desfavoráveis, né, que sempre tem. O Conselho de Cidadania faz parte do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Todos os membros dos conselhos são voluntários e são brasileiros residentes no exterior. Existe mais de 53 países que têm representantes dentro do CRBE, que tem conselhos, né? Mais de 50 países que têm conselhos de cidadãos brasileiros. E os conselhos de cidadania em todos os países têm uma mesma estrutura, que foi decidido também pelo CRBE. Só que em cada país o funcionamento pode ser diferente. Em alguns, né, temos 10 mesas com temas específicos e cada mesa tenta trazer assuntos ligados à mesa para ajudar os brasileiros no exterior. Esses temas foram decididos pelos brasileiros que moram no exterior, visando a necessidade que a gente tem, né, fora do país. Como eu disse, cada país, todos os trabalhadores são voluntários, então o trabalho que as mesas fazem nos países depende da disponibilidade dos brasileiros no exterior. Então, nem sempre as atividades são iguais ou tantas, né? A mesa da cultura, por exemplo, na Holanda é super ativa, tem muitas atividades o ano inteiro, mas talvez em outros países não seja. E eu vou falar aqui mais especificamente sobre a mesa do bem-estar e saúde, porque é o nosso assunto de hoje, né? A mesa de bem-estar e saúde tem o objetivo de promover eventos e projetos que contribuam com o bem-estar e a saúde do brasileiro no exterior.
são informações que contribuam também com a integração do brasileiro. Um exemplo disso é essa palestra de hoje, né? Esse evento de hoje. E um dos objetivos nossos também é identificar os desafios dos brasileiros e contribuir na busca de soluções para esses desafios. Isso a gente faz através de palestras, de informações, workshops, oficinas sobre os temas importantes escolhidos pelos brasileiros, ou que a gente percebe, né, durante os trabalhos que está tendo necessidade. E participamos de outras mesas, atividades em conjunto, e temos, por exemplo, a mesa do bem-estar e saúde deu início durante a pandemia do Covid. Nós começamos um projeto para ajudar gratuitamente com atendimentos psicológicos para as pessoas que entraram em crise, tiveram problema por causa da pandemia, né? Então, nós realizamos também projetos temporários. E, além disso, temos naturalmente reuniões administrativas com os colaboradores da mesa e com outras mesas e a coordenação também do CRBR, então, de outros países. Aqui tem os dados para vocês poderem entrar em contato com a gente, né? O website do Conselho, o Instagram da mesa e o e-mail da mesa do Bem-Estar e Saúde. Estamos sempre precisando de voluntários, mas hoje nós temos a Marina como nossa convidada muito especial, é muito especial mesmo, porque eu conheci a Marina aqui na Holanda há alguns anos atrás, e a primeira vez que eu a vi e ela me contou sobre o seu trabalho e a sua missão, na verdade, ela não falou assim, mas eu vejo como uma missão da Marina de alertar a gente, né, de nos ajudar a despertar o cuidado pelo meio ambiente, pelo planeta. Eu gostei muito e desde a primeira vez que eu vi a Marina, eu pensei, eu tenho que aproveitar o conhecimento dela para falar para a gente. Então, até que enfim, chegou esse dia. A Marina trabalha há 12 anos na questão ambiental, começou nos Estados Unidos, ela estudou aqui na Holanda também, ela aprendeu holandês muito rápido para poder se aprofundar nesse assunto. E no momento ela trabalha com consumo consciente no Brasil, né? Trabalha com a criança, oferecendo cursos e atividades pedagógicas para os pais e professores. Ela é mãe do Gabriel, de 6 anos, e do Benjamin, de 1 ano. E por isso ela se esforça por seus filhos, ela se esforça para manter as riquezas e as belezas do nosso planeta. Marina, com muito prazer, com você a palavra. Pode completar aí a sua apresentação. Obrigada, Dalva. Muito obrigada pela linda introdução. Na verdade, acho que eu não tenho nada para complementar, acho que é isso mesmo. Eu sempre gostei de natureza e sempre, assim, desde que eu comecei a estudar na universidade, eu estudei turismo, eu já fui direto para a parte do ecoturismo e planejamento turístico. E porque é o que eu gosto mesmo, né? Essa questão de proteger a natureza. Primeiro eu achei que eu queria proteger para todo mundo poder passear e aproveitar tudo, né? E aí, com o tempo, a cabeça da gente vai mudando, e hoje realmente eu faço isso pelos meus filhos, não só pelos meus, mas, né, por todas as crianças e todas as gerações que estão por vir. E eu quero agradecer muito, Dalva, por você ter confiança no meu trabalho, né? Ter
me dado essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês hoje e ao conselho todo, à mesa em específico e ao conselho. Eu sei que vocês fazem um trabalho excelente, como você falou, é voluntário, e eu admiro muito isso, porque hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Tudo custa muito tempo, então é uma iniciativa muito, muito necessária e vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu vou parar com o compartilhamento da minha tela, aí você Tá bom, pode colocar a sua, né? ok. E boa noite a todo mundo que está aqui, do Brasil e da Holanda. É ótimo rever a Dani, que eu já conheço, e fiquei conhecendo o Mário e a Letícia também. Obrigada, Lê. Mas estou vendo aqui várias carinhas novas. É só para eu saber, o restante do pessoal que eu não falei o nome, tá todo mundo na Holanda? Eu acho que não, eu acho que tem algumas pessoas de A fora, não Sula tá na sei. Holanda, Sim, sim. a Cláudia, a Maria Solange, a Clívia, a Cris, Giliola, Sérgio e Santos. Todo mundo está na Holanda? Eu gostaria de pedir vocês para colocar no chat a cidade onde vocês estão, porque nem todos se inscreveram. Quem se inscreveu, eu sei. Ah, Então, entendi. por favor, façam isso, porque aí a gente pode. Eu estou na Holanda. É interessante, né, para ver A Sula está na Holanda. quais os A países que Sula nós tá na estamos Holanda. atingindo. Isso, a Denise também está em Amsterdã. Giliola está no Brasil, em Londrina, mas logo volta para Roterdã. Legal. Ah, Roterdã é uma cidade super para frente na questão ambiental. Cláudia, Amsterdã, a Lê, de Ribeirão, e o Samuel, né, Lê? Logo vai estar por aí para Holanda. Ótimo. Bom, enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para quem chegou depois, nós estamos gravando, né? Então, quem não quiser aparecer no vídeo, pode desligar as câmeras. Talvez seja mais fácil, porque depois vamos divulgar, não sabemos onde. Então, O Zoom está me pedindo para autorizar. Ô, Dani, você pode me dar uma luz? Onde que eu tenho que ir para autorizar que a minha tela seja compartilhada? Eu achei que já estava certo você está isso. sem som. Dani. É a Dalva. Dalva, você é quem tem que autorizar, já que se foi você quem criou o meeting, é você quem autoriza ela a compartilhar a tela. Na verdade, é o meu computador. Não, mas a Dalva precisa também te autorizar. Porque Perfeito. foi a Dalva se foi você, Dalva, quem fez o meeting, é você quem precisa autorizar. Tem uma setinha aí embaixo chamada Share Screen, acho que é essa, deixa eu dar uma olhada. Isso. Tem uns pontinhos, tem um cantinho Dalva, que você autoriza a ela a compartilhar. Tenta de novo. Tá bom, vou tentar de novo. Eu cliquei aqui. Tá bom, vou tentar novamente. Vamos ver. Tá escrito aqui desktop. A sua apresentação está aberta Tá aberta. e ela não aparece aí, então coloca desktop, e aí ele vai aparecer o seu desktop todo. Certo. E onde está escrito desktop aqui, general? Você sabe o que eu posso fazer? Colocar você como host. Tá bom, Aí pode ser. depois você troca. Porque eu não achei desktop aqui, viu, Dani? Não. Não. Deixa eu ver, Marina. Essa listinha que tá aqui. Quando você clica no compartilhar tela,
Eu coloquei você como host, Marina. Você pode tentar de novo. Agora tem que poder. Ah, deu certo. Oh, maravilha, funcionou. Ok, tá. Vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint? Sim. 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 Então, tá bom. Então, vamos dar um play para ficar bonitinho. Bom, pessoal, então, como eu conversei com a Dalva, antes da gente preparar essa apresentação, e a gente tentou fazer, assim, uma apresentação geral para dar realmente uma ideia para vocês de como funciona a questão ambiental na Holanda em termos de quais são as vulnerabilidades do país em relação à crise climática e outras questões ambientais, alguns movimentos e alguns órgãos que tomam conta dessa parte, as coisas que aconteceram mais relevantes nos últimos anos, e, claro, também o que pode ser feito, né? Como que a gente pode, assim, se colocar realmente em ação para poder contribuir para ter uma pegada ecológica menor. Eu sei que a gente combinou de... Desculpa, de fazer as perguntas no final, mas eu vou usar vários termos que talvez alguém não conhece. Então, eu vou ficar de olho no chat, ou de repente a Dani pode me avisar, ou a Dalva, se eu não ver alguma pergunta, porque às vezes eu falo alguma coisa que para mim é óbvia, mas que, né, para alguém que está chegando agora, que não está acostumado a ver nada dessa área, não é óbvio, precisa do esclarecimento. Então, vocês podem me interromper no momento que houver alguma dúvida, certo? Essa foto é do Kinderdijk, espero que todos já tenham ido lá, e eu acho uma foto muito representativa da Holanda, né, claro, porque é o que marca a Holanda, né, muito assim o cartão postal, né, os moinhos e tudo mais. Então... Certo. Primeiro, a gente vai começar falando da Urgenda. A urgenda é a soma das palavras agenda e urgente, né? Então, é assim, temas urgentes. Essa organização é uma organização não governamental, ela é muito popular na Holanda e ela tem uma atuação política pesada, muito, assim, de impacto positivo. E eles defendem o quê? Eles montam planos para que a Holanda diminua cada vez mais as emissões de gases do efeito estufa. Então, os gases do efeito estufa são gases poluentes que acabam contribuindo para que a temperatura na Terra suba, que é a questão que está no centro de toda a questão ambiental mundialmente, né? Então, os cientistas conseguiram chegar, vamos dizer, no coração do problema, e o coração do problema no momento é a grande emissão de gás do efeito estufa. Então, a Urgenda, eles têm esse objetivo de ensinar a população como que todo mundo pode contribuir, como é possível que com a contribuição de todo mundo sejam diminuídas realmente de uma maneira que tenha um grande impacto no meio ambiente, a redução dos gases do efeito estufa. Então, eles tanto ensinam para a sociedade civil como que isso pode ser feito, quanto eles cobram do governo ações que estão previstas nas leis ambientais da Holanda, que a gente sabe que muitas vezes a economia acaba prevalecendo sobre o meio ambiente e as ações ambientais acabam ficando para trás, né, porque muitas vezes vai contra, o político acha que isso vai atrapalhar a carreira dele, são ações, assim, muitas vezes que não são populares, né, então a Urgenda está presente na Holanda para isso. Então, eles promovem o painel solar, eles promovem energia eólica, o foco deles é em energia limpa, gerar energia limpa para que a Holanda continue sendo economicamente próspera. E aí, eu acho assim também que a Urgenda, professor Saulo Silva, deixa eu admitir aqui o Saulo, ou alguém mais consegue deixar ele entrar? Já admiti. Ah, ótimo, obrigada, Dani.
A Urgenda entrou em 2015, entrou na justiça, né? Então, é uma organização não governamental que ela é formada por pessoas, cidadãos comuns, e também por outras pequenas organizações, outras pequenas associações da sociedade holandesa. Então, em 2015, eles levaram o governo do Rutte, que é esse governo que está novamente no poder, à justiça. Eles processaram o governo da Holanda porque eles não estavam cumprindo com os termos do Acordo de Paris, que é aquele acordo no qual os países que assinaram se comprometeram a diminuir as emissões dos gases do efeito estufa para manter o aquecimento da Terra no grau que está e não levar a um aquecimento maior. Então, em 2015, eles fizeram isso. É uma coisa, assim, muito representativa, eu acho, da sociedade holandesa, né? O pessoal simplesmente falou, olha, a gente sabe que o governo não está fazendo o que deve fazer, eles não estão cumprindo o Acordo de Paris, as emissões continuam grandes, e nós vamos processar o governo, porque eles assinaram o documento, e a nossa lei ambiental prevê que essas emissões têm que ser diminuídas até 2020 em 25%, e eles foram lá e processaram. E a Suprema Corte foram 3 instâncias, em todas as instâncias, a corte holandesa decidiu que o governo era o réu mesmo, que o governo tinha culpa, e que o povo estava com a razão, e a sociedade holandesa ganhou a causa nas 3 instâncias. O governo sempre apelava, dizendo que não podia fechar centrais de carvão, porque iam ser perdidos muitos empregos, que isso ia ter um impacto muito negativo na economia, ou que eles não poderiam comprometer os acordos que eles tinham feito com empresas privadas. Eles sempre tinham, assim, uma desculpa que, na verdade, deixava a sociedade um pouco confusa. Então talvez o governo esteja fazendo melhor, porque todo mundo vai perder o emprego, porque não sei o que, não sei o que. Mas, no final das contas, essa instituição, ela é tão poderosa, tão organizada, e ela se baseia tanto em ciência, que ela provou por A mais B, que seguindo os planos que ela tinha publicado e que ela tinha entregue ao governo, que seria possível chegar a essa diminuição de 25%. E chegou, eles chegaram. Então, no comecinho desse ano, saiu o resultado de que os gases do efeito estufa, que são os broeikasgassen, no ano de 2020, estavam 25,5% menores do que o equivalente em 1990. E esse 25% era o objetivo deles. Tinha que diminuir as emissões em 25%. E eu, pessoalmente, não sou uma pessoa política, nunca me envolvi em política na Holanda, mas conhecendo a história, essa Urgenda, essa organização, ela teve um peso muito grande nessa redução dos gases de efeito estufa. Porque se eles não tivessem se empenhado, se a sociedade, os estudiosos das grandes universidades da Holanda não tivessem se unido com seus alunos, com pessoas da sociedade civil como eu, como vocês, pessoas que não têm no trabalho na área ambiental, né, pessoas que são simplesmente cidadãs, mas que estavam preocupados com a questão. Se eles não tivessem se organizado e feito essa pressão e levado esse caso realmente à justiça, eu não sei se a Holanda teria chegado aos 25% e teria cumprido esse acordo. Né? Então, isso é para demonstrar que realmente na Holanda as coisas são uma via de mão dupla. A gente sabe, é claro, que a sociedade holandesa funciona de uma maneira diferente que a sociedade brasileira, por N motivos historicamente. Mas eu acho que esse é um caso assim, que ilustra bem e que deixa claro que a gente, né, nós cidadãos, nós temos o poder, o nosso papel e as nossas ações são muito poderosos. E a gente consegue realmente atingir objetivos a partir do momento que a gente se organiza e se propõe a fazer o que tem que ser feito. Então, essa é a história da Urgenda. E depois dessa grande vitória, né, e da divulgação de que as emissões foram realmente diminuídas, eles têm agora o relatório para a sustentabilidade em 2030. Então, eles têm um novo objetivo, que é o objetivo de diminuir ainda mais, e que eles querem que até 2030 não exista mais energia baseada em carvão ou gás, né, que são os combustíveis fósseis. Eles querem que até 2030, é o objetivo deles, que a Holanda esteja realmente livre
de qualquer tipo de energia que seja gerada a partir de combustíveis fósseis. E aí eu coloquei aqui o link, e depois também eu posso compartilhar essa apresentação com a Dalva, o pessoal do conselho, e aí vocês podem entrar e podem consultar. Eu imagino que nem todo mundo fale holandês. Eu, apesar da Dalva ter falado que eu aprendi holandês em pouco tempo, eu aprendi assim o suficiente para conseguir me virar e ler algumas coisas e entender como as coisas funcionavam melhor. Mas eu sempre uso o Google Chrome para poder ter a ferramenta de tradução. Eu, né, sempre acabo lendo as coisas, às vezes em inglês ou em português mesmo, quando eu fico na dúvida. Então, essa é a história da Urgenda. E agora, vamos fazer uma comparação. Eu coloquei aqui a foto dessas berinjelas para a gente comparar igual com igual. É muito difícil comparar qualquer coisa na Holanda e no Brasil. Comparação já é uma coisa, assim, complicada. Quando a gente está falando, assim, de coisa que não é ciência exata, né? Mas agora eu trouxe, então, valores para a gente poder olhar de uma maneira mais concreta e mais exata para uma comparação. Eu não sei se vocês se atentam a isso, se vocês sabem qual é o papel que chega na casa de vocês, da sua prefeitura, da Gemeente, e que fala sobre a coleta de resíduos sólidos. Eu morava em Utrecht, então lá a gente tinha, na Gemeente de Utrecht, a gente pagava coleta de resíduos sólidos, que é a coleta de lixo, a gente pagava esgoto, e a gente pagava um outro imposto que eu vou falar no finalzinho. Então, eu procurei, aqui no Brasil, mudou recentemente a lei da coleta de lixo. Eles mudaram, eles fizeram toda uma nova lei em volta do saneamento básico, e eu não consegui, e isso está sendo implementado agora em 2022, as prefeituras têm que colocar isso em prática agora em 2022. Mas eu não consegui dados, assim, muito substanciais ou de cidades muito conhecidas. Apesar de eu ter pesquisado bastante, talvez eu não tenha usado a palavra-chave correta, não sei. Mas, enfim, em Utrecht, eu pagava 353,85 euros por ano. Essa é uma taxa que corresponde a um domicílio com mais de um morador. As cidades, as rementes e as províncias na Holanda, cada um cobra um valor determinado e de uma certa maneira, nem toda remente faz da mesma maneira. Mas em Utrecht eu pagava isso. Então, para eu ter, né, na frente ali da minha casa, no quarteirão do lado, ali na vizinhança, aquela lixeira em que eu tenho que ir e levar os resíduos. E para eu receber, no meu caso, eu morava em casa, numa parte residencial, então eu recebia também a lixeira de plástico específica, a lixeira de papel e recebia a lixeira de orgânicos ou de resto de jardinagem. Então, para eu ter todos esses serviços e eles poderem retirar o meu lixo dessas lixeiras que eles disponibilizavam, eu, como a minha moradia era de 4 pessoas, eu pagava 353,85 por ano. Então, é o domicílio com mais de um morador. Domicílio com um morador, se eu não me engano, a taxa era 320 euros por ano. Então, aí eu fui ver, de acordo com essa nova lei, em Bauru, no interior de São Paulo, a taxa é R$ 188,40 por ano para uma residência de 120 metros quadrados, que é mais ou menos a média do tamanho de uma residência de 4 pessoas aqui no interior de São Paulo. Então, a taxa aqui em Bauru, ela é cobrada, e muitas outras cidades brasileiras, ela é cobrada não baseada em quantas pessoas existem dentro da casa, mas cobrada de acordo com a metragem do edifício. Então, assim, é uma diferença gritante, né? Claro que se a gente converter, ela fica mais gritante ainda, mas a minha ideia não é converter. Então, enquanto eu pago 353 na Holanda, eu pago no Brasil 188,40 centavos. É bem diferente o custo. Se a gente considerar principalmente que o real agora está uma moeda fraca. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente paga bastante na Holanda para ter esse benefício da coleta de lixo. E por que será que essa taxa é tão alta? Existe aqui, em Fortaleza, eu vou compartilhar esse artigo com vocês. Fortaleza é uma cidade que está sendo, assim, pioneira em algumas ações em relação à coleta de lixo.
E qual que é o objetivo deles? O objetivo deles é de que... Deixa eu ver se eu consigo... Tá, eles querem remodelar os sistemas não de mobilidade. Mudança na gestão de resíduos, fonte... Tá, também há a projeção de em 8 anos subir para 50% o índice de reciclagem do município. Por que isso? Por que eles querem subir? Porque isso é uma coisa que a Holanda e outros países desenvolvidos já descobriram há muito tempo. Se você tem que pagar pelo seu lixo uma taxa alta para ele ser coletado, o que vai acontecer? Um estudo da Ernst Young provou que a pessoa vai gerar menos lixo. Então, os países desenvolvidos, eles já têm essa sacada. E isso está chegando no Brasil também, e um dos exemplos é a cidade de Fortaleza, né? Então, isso que eu coloquei aqui embaixo, desse estudo da Ernst Young, é o fato de que, realmente, se a gente tiver que pagar bastante, que se for bem cara a coleta de lixo, se o cidadão começar a ter a consciência de todo o trabalho que está envolvido na simples coleta do lixo que é gerado, a gente vai começar a gerar menos lixo, a gente vai reciclar mais, né? E esse lixo ele vai diminuir em quilo, em quantidade, né? Porque tem algumas cidades aqui no Brasil que cobram por quilo também, e não por metro quadrado do edifício. Então, é isso que esse estudo da Ernst Young acabou provando, e é por isso que existe essa tendência de cobrar bastante, para que a gente seja motivado a gerar menos lixo. E aí eu falo que na Holanda tem um elemento surpresa, né? Que é uma coisa que quando eu fui morar, aí eu não sabia, e eu acredito que tem muitos brasileiros, estrangeiros em geral, que não param para pensar nisso, assim como existem holandeses que não param para pensar nisso, né? Então, aqui eu coloquei o site dessa organização, talvez se tiver alguém aí da região de Utrecht, você vai reconhecer. Essa organização é uma das 21 organizações da Holanda que controla os canais. Os canais que na verdade compõem a área do território da Holanda que foi retirado do mar, vamos dizer, né? Essa é a maneira, acho que é mais fácil de explicar. Então, 43% mais ou menos do território da Holanda, ele não existia originalmente. O que eles fizeram? Eles acabaram drenando toda a água do mar para conseguir secar bastante, quase metade desse território, aumentar o país em quase 100% de tamanho, né? Então, se vocês que estão assistindo moram em uma área que foi retirada do mar, que não era originalmente uma área seca, mas é uma área onde existem muitos canais, que é assim, os canais eles acabaram tomando conta do território holandês, porque a quantidade de água é tão grande, né, que precisa ser irrigada para aquela terra seca existir, que praticamente todo mundo, eu acho que assim, eu não conheci ninguém na Holanda que não morasse numa área que caísse sobre a jurisdição de uma organização protetora dos canais. Então, além da gente pagar coleta de lixo e esgoto, na Holanda a gente, na maioria dos casos, paga também por ano uma taxa que é similar a essa de 300 euros, dependendo da região. Na verdade, eu pagava... eu acho que eram uns 280 euros por ano, e para ter a manutenção e limpeza das águas de canal. É só a manutenção e limpeza? Não. Essas instituições, elas também garantem que o nível da água fique na quantidade ideal. Por quê? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês por que o nível da água tem que ficar de uma maneira ideal sempre. Então, primeiro eu vou dar uma contornada aqui nisso e falar com vocês sobre a separação de resíduos. Muita gente já me perguntou, Marina, vale a pena mesmo reciclar? Toma tanto tempo, é tão difícil, fica uma bagunça em casa, fica aquelas embalagens sujas, daí se eu for lavar, eu não vou gastar mais água? Né? Compensa mesmo realmente eu lavar? Olha,
toda solução ambiental, ela depende de localização geográfica. No caso da Holanda, a Holanda é um país assim em que o setor de reciclagem ele já está muito eficiente, muito mesmo. Por exemplo, em Roterdã, até que eu falei, né, que tem uma pessoa de Roterdã, é o sistema de separação de lixo mais moderno que existe na Holanda, está lá. E agora ele foi implantado também em Amsterdã, Zoetermeer e na Frislândia. Mas então, o que acontece? Vale a pena reciclar? Vale, muito. Por quê? Porque a reciclagem, o processamento desse material que a gente recicla, ele sai infinitamente mais barato, ele usa do planeta infinitamente menos energia do que se a gente tivesse que ir lá e retirar recursos naturais tudo de novo para produzir novamente todas aquelas garrafas de plástico, todo aquele alumínio, todo aquele papel, tá? Então, reciclar vale a pena? Vale, muito, na Holanda. E então aqui estão as cidades que eu estou falando que está acontecendo essa coisa super, super eficiente. Existiu uma frustração muito grande na Holanda, que é o pessoal jogar garrafas de água, daquelas de 250 ou 300 ml, comprar muito, né, essas garrafas de uso único, que as pessoas geralmente compram para levar em algum lugar, elas nunca eram recicladas, elas nunca iam parar na reciclagem. E você não ganha dinheiro de volta, aquele status held que a gente ganha pelas garrafas maiores, ou garrafa de cerveja, ou garrafa de vinho, elas não se aplicavam a essas garrafas menores. Alguns lugares da Europa implantaram esse dinheiro de volta, né? Você pode devolver o vasilhame, a garrafa pequena de plástico, e recebe alguns centavos de volta. Mas na Holanda, eles optaram por fazer o seguinte: existe um sensor agora que ele pesca todo o plástico do lixo comum. Então, as pessoas que moram nessas cidades que eu escrevi aqui, elas não precisam mais separar o plástico do lixo delas. Isso ajudou bastante, né? E na questão da água, a questão da água é a seguinte, eu sei que muita gente se incomoda, não gosta dessa situação de ficar com o recipiente usado sujo em casa. Não vale a pena você lavar isso em casa. Por mais que a distribuição de água na Holanda seja eficiente, por mais que não exista, assim, secas terríveis como existe aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo, não é legal lavar o reciclável antes de colocar ele na lixeira de reciclável. Porque quando chega na triagem, isso é lavado, e quando se lava tudo junto, é muito mais eficiente do que cada um lavar na sua casa. Agora, no verão, Marina, mas eu faço churrasco. Eu tinha um vizinho que falava, mas Marina, que absurdo. Eu faço churrasco, eu compro as bandejinhas de carne, eu quero fazer churrasco no meu quintal no verão. Eu simplesmente vou catar aquela bandejinha e colocar lá na lixeira de plástico. Isso é muito anti-higiênico. Então, assim, eu também acho. E no verão, como o calor é muito intenso, acaba que cria algum mau cheiro. Então, o que a gente fazia lá em casa? A gente nunca tirava a carne do container, do recipiente, colocava na churrasqueira e jogava o recipiente na lixeira de reciclável. A gente nunca fazia isso. A gente sempre levou tudo para a cozinha. A gente sempre teve lava-louça. Mas sempre tinha aquelas, principalmente em churrascos, utensílios grandes que a gente precisava lavar na mão. Então, a gente deixava os recipientes de carne ou de qualquer outro alimento que fosse gerar algum odor, a gente deixava dentro da pia. A gente não lavava aqueles recipientes, mas a gente deixava a água corrente cair, escorrer, e depois a gente chacoalhava e colocava na lixeira. Nunca deu problema em casa terrível, a gente nunca ficou achando que apareceu rato, nunca apareceu rato, nem nenhum tipo de bicho, e nunca apareceu nenhum tipo de odor. E eu acho, assim, que reciclar toma tempo? Toma. Como tudo que a gente tem que fazer em casa, toma tempo. Mas é uma questão de hábito. A partir do momento que você se organiza, que você tem a sua estação de reciclagem, que eu coloquei aqui, investir em uma estação de reciclagem, tenha um lugar apropriado na sua casa, né? Se você não recebe aquelas lixeiras da prefeitura, se você tem que acomodar isso dentro da sua cozinha, ou naquele armarinho embaixo da escada, ou algum lugar perto da porta de entrada,
Existem muitas opções. Essa lixeira aqui prateada, que está com a tampa levantada, ela é vendida na Action, na Xenos, não é Xenos que fala, acho que é Senos, né? Depois vocês me falam se vocês não entenderam alguma coisa. Mas em todas essas lojas na IKEA tem várias opções legais também, né? Então tem essa lixeira aqui, ela tem 3 ou 4 compartimentos, você pode encontrar ela, eu acho que ela custa por volta de 30 euros, né? Agora, eu sempre falo que o melhor produto que você tem é o produto que você já tem em casa. Então, a gente tinha essa estante aqui que era de brinquedo das crianças, eu usava essa estante aqui da IKEA como estação de reciclagem. Eu escrevi em cada uma aqui das gavetas, né? Eu reutilizei esse móvel e a gente usava isso aqui para o reciclável. Você também pode reutilizar a sacola de supermercado. Nessas sacolas reutilizáveis, que são super boas aí, do Lidl, do Albert Heijn, e fazer aqui como na foto de baixo. Se você tiver acesso a coisas assim de madeira, você pode usar e fazer essa estação bonitinha igual que está aqui nessa foto, ou você pode também ir na IKEA e comprar, ou ir no Marktplatz e comprar de segunda mão essas lixeiras aqui branquinhas para você fazer uma estação empilhável. Depende da sua disponibilidade de espaço e tudo mais. Então, outras dúvidas que eu sempre ouço muito, né, além dessa da água, se vale a pena reciclar e que dá muito trabalho, é o que colocar em cada lixeira. Principalmente para quem não fala holandês, isso parece ser uma tarefa, assim, né, absurda, que, meu Deus, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer? Eu sempre usei o Milieu Central. Essa aqui é a página do Milieu Central. Poxa vida, agora deu erro. Mas, enfim, aqui fala separador de lixo, ajudante de separação de lixo, ou que ele é o conselheiro, né, dá conselho sobre separação de lixo. Depois eu posso ver por que deu erro e passar outro site para vocês. Mas, em princípio, é isso. Você entra nesse site do Milieu Central e ele vai te falar, pilhas, onde eu posso descartar pilhas? Você pode descartar em qualquer supermercado ou muitas lojas, né, assim, de departamentos. Escolas também tem a maneira lá, na entrada, uma lixeira específica para eletrônicos. Para quem tem aquela lixeira de orgânicos ou a lixeira para restos de jardim, que eles chamam aí, que é o GFT, Groentefruitafval, alguma coisa assim, Groentefruitentuinafval, né? Muita gente fica na dúvida, mas o que eu coloco lá? O que eu posso colocar? Posso colocar casca de laranja, de limão? Em geral, tudo que é cítrico não é bom ser deixado nessa lixeira, porque muitos alimentos cítricos, eles liberam gás metano, né? O lixo em si já libera, mas tem alguns alimentos que são mais nocivos. Então, se você vai lá no Milieu Central, além de você ter esclarecido vários tipos de plástico, se recicla ou não, que recicla, o que não recicla, você também vai encontrar informações sobre esses orgânicos, como reciclar melhor os orgânicos, como saber exatamente o que você pode pôr naquela lixeira ou não, né, em relação aos restos da sua cozinha. Resto de comida cozida, né, comida que já foi cozida e preparada, não pode ir também, né, tem várias regrinhas assim, e essa é uma fonte muito confiável do Milieu Central, para a gente saber exatamente o que vai onde. E agora vamos entrar naquilo que eu estava falando, né? Eu falei para vocês das autoridades que cuidam dos canais, que existem 21 delas na Holanda, e que cuidam, elas estão presentes em quase todo o território, nas áreas em que foram criadas, né, a terra seca. E elas existem e a gente paga esse imposto porque o nível da água tem que ser controlado, porque o país é vulnerável a enchentes. Essa foto é de uma enchente na Inglaterra, não é da Holanda, porque eu não achei fotos da Holanda, mas existiu na década de 50 ou 40, no começo do século 20, teve uma enchente, que foi a última enchente que ocorreu na Holanda, né, e aí eles, depois disso, mudaram muito a maneira como a água é
distribuída e irrigada por todo o país, para que esse nível da água consiga ser mantido num nível ideal e para o país ficar menos vulnerável a enchentes. Isso tem muito a ver com o aquecimento global. Tem muito a ver com a questão ambiental, porque, como a gente sabe, as calotas polares estão derretendo, porque a temperatura na Terra está subindo. Então, quer dizer, se mais gelo derrete, existe um volume maior de água nos oceanos, e isso afeta todos os corpos aquáticos, não só o oceano, né? Mas a Holanda está perto do Polo Norte, né, em localização geográfica, então ela é um país vulnerável a enchentes, já existem muitas medidas sendo tomadas. A Holanda, como um país assim que se planeja muito bem, eles estão já bem adiantados na questão aí da subida do nível das águas em nível mundial, e já existem muitas obras, algumas concluídas e outras em progresso, que ainda estão sendo feitas, para que a Terra possa ser mantida seca, mesmo com o aumento da temperatura global. E aqui nessa outra foto, que tem o carro com essa fumacinha, eu quero mostrar para vocês uma outra vulnerabilidade desse momento atual na Holanda, que é a crise do nitrogênio. Talvez vocês tenham ouvido falar, stikstofcrisis. O nitrogênio, os níveis de nitrogênio no ar da Holanda, eles estão em níveis não desejáveis, né? E aqui embaixo eu até coloquei um pedacinho de uma notícia que eu li, que 20% das crianças holandesas que têm asma ou algum outro problema pulmonar desenvolveram esse problema por causa do nitrogênio no ar. Então, 20% é uma quantidade que não pode ser simplesmente negada ou banalizada. É muito significante 20% das crianças terem problema pulmonar por causa do nitrogênio. O nitrogênio, ele é ótimo para o solo, ele é sempre associado às atividades agrícolas, e se vocês lembram, o ano passado e retrasado teve bastante greve de fazendeiros, né? Eles fizeram muitas manifestações, tinha muitos fazendeiros na estrada, trator, eles foram até a Haia, né? Viajaram várias vezes para a Haia, porque realmente essa crise do nitrogênio existe e porque sempre houve uma pressão muito grande no setor agropecuário, porque é um manejo, né? A produção agropecuária, ela gera muito nitrogênio, mas a conclusão que se chegou na Holanda, conforme eu li agora em 2022, é que, embora as quantidades de nitrogênio geradas pela agropecuária não tenham baixado desde 1990, não dá para mexer muito nelas, sem mexer na produção agrícola. Não existem tantas opções para baixar essas emissões de nitrogênio para o setor agropecuário, mas existem sim muitas opções para baixar as emissões de nitrogênio em outros setores, como de transporte. Porque a poluição que vem de indústria e de transporte também está contribuindo de maneira significativa para o aumento do nitrogênio. Então, isso cabe muito no objetivo da Urgenda, né, de diminuir as emissões de gases de efeito estufa também por transporte e por indústria e por geração de energia. E o outro, né, a outra vulnerabilidade da Holanda que a gente tem é a vulnerabilidade do consumismo. Por quê? Porque a Holanda é um país rico, né? E geralmente, quanto maior a renda das pessoas, maior a pegada ecológica das pessoas, porque elas vão comprar mais. E aqui, né, depois de morar na Holanda, eu acabei concentrando meu trabalho mais na parte de consumo consciente. E é com isso que eu tenho trabalhado aqui agora no Brasil, realmente porque eu percebi que, embora no mundo todo a população que concentra a maior parte da riqueza seja pequena, o que essa população que tem essa maior renda consome está tendo um impacto absurdo no meio ambiente. Então, o que eu quero mesmo hoje, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é sobre o consumo consciente. E essa é uma frase que eu sempre usei, assim, desde que eu resolvi
abrir a minha empresa. Encontre o seu tom de verde. Porque eu acho assim que quando a gente fala em problemas ambientais, em cuidado do meio ambiente, principalmente aí na Europa, né, onde os recursos naturais são muito mais restritos, eles não estão disponíveis como estão disponíveis para a gente aqui no Brasil. Então, o pessoal na Europa tem muito mais consciência da urgência desses problemas ambientais. E as pessoas ficam preocupadas, né? Muitos de vocês podem estar aqui hoje porque vocês têm preocupação. Não porque vocês falam assim, eu vou lá ouvir a Marina falar da natureza e das coisas legais. Geralmente as pessoas me procuram porque elas estão preocupadas. Então, como a crise ambiental está gerando muita preocupação, eu, depois de muito estudar, de ver muita coisa, de trabalhar nos Estados Unidos, de trabalhar aí na Holanda, né? Eu trabalhei para organizações não governamentais também de maneira voluntária, e aprendi muita coisa, e assim, pessoalmente, eu cheguei à conclusão que o que a gente precisa, cada um de nós, é ser humanos, né? Reconhecer a nossa humanidade, reconhecer as dificuldades que a gente encontra quando a gente está tentando ter uma pegada ecológica mais leve, e cada um encontrar o seu tom de verde. Então, eu coloquei essa foto porque aqui dá para ver, né? Tem o verde mais escuro, o verde bem escurão, o verde mais clarinho, quase amarelo. E isso é para ilustrar os momentos da nossa vida ou até os momentos do nosso dia. A gente não vai conseguir fazer tudo ecologicamente ou ambientalmente correto o tempo todo. Assim como a gente não consegue ser uma pessoa legal e boazinha, de bom humor 100% do tempo, isso também se aplica à questão ambiental. E então, o que eu quero passar para vocês hoje, né, sobre o consumo consciente? Que ser feliz é essencial para todos, hoje e sempre. Porque eu não acho meu mouse. Vocês estão vendo esse preto aqui na tela? Tá atrapalhando vocês? Não tem nenhum preto. Excelente. Ser feliz é essencial para todos hoje e sempre. Então, em primeiro lugar, né, a gente já tem tantas pressões, essa pandemia já trouxe, a gente está vivendo uns anos tão, assim, eu falo que são confrontantes, né, esses momentos que a gente está vivendo. A gente se deu conta de tanta coisa, principalmente quem vive na Europa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo se concentrar em ser feliz, porque isso é essencial. Agora, a outra proposta que eu quero trazer, ser feliz com consciência. Né? Então, é legal a gente saber de tudo isso, a gente precisa ter essas informações, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque a gente quer contribuir para que as coisas mudem, para que as coisas, né, fiquem melhores e não piores. Então, assim, ser feliz, todo mundo quer, e isso tem muito a ver com consumo, porque as coisas têm um papel muito importante na nossa vida, não só a alimentação, não só o que você come, né? A alimentação tem um poder muito grande, um simbolismo muito grande, mas os objetos também. Então, é por isso que a gente tem que ser feliz e tentar fazer tudo o que a gente puder para ser feliz, mas com consciência. Todo mundo tem jeito de ser feliz, não só quem está aqui hoje, né? Não só os meus filhos, os filhos de vocês ou os netos de vocês, mas os filhos deles também. Por gerações e gerações, a gente quer deixar esse planeta Terra bom, né, maravilhoso para todo mundo que vier, porque todo mundo tem esse direito. Então, assim, ser uma pessoa consciente dos problemas, consciente de si mesmo, consciente do que consome, é uma coisa que, ao contrário do que a gente primeiramente pode pensar, é uma coisa que traz satisfação. Então, existem vários trabalhos, como esses aqui que eu citei, uma mente consciente, uma pessoa que está vivendo de uma maneira honesta consigo mesma, interagindo com os outros e com o meio ambiente de uma maneira honesta, ela é mais feliz. Né? Às vezes a gente fala assim, eu não vou assistir isso, porque vai falar dos ursos morrendo no Polo Norte. Eu tenho isso. Muitas vezes eu falo, outro documentário, peraí, eu vou esperar um mês, porque eu já assisti outro, então eu vou esperar um mês para assistir o próximo. Porque a gente fica triste, né? Mas, ao contrário do que a gente pensa, esse estar triste, esse ter a consciência das vulnerabilidades que a gente tem, das vulnerabilidades da Holanda, nesse caso,
isso vai trazer mais felicidade para a gente, porque a partir do momento que a gente aceita essa realidade e a gente se compromete com ela e a gente aceita a realidade de que a gente quer ser feliz, nós começamos a agir em prol. Então, assim, o que ajuda muito, e está tendo muita pesquisa nesse ponto, é o mindfulness em relação ao consumo consciente. Né? O mindfulness em português é traduzido como atenção plena, e assim, em poucas palavras, ele quer dizer sentir-se satisfeito com o que já existe. Isso tem muito a ver com o consumo, né? Porque quantas vezes a gente não consome porque a gente está frustrado? Porque a gente teve uma semana difícil, porque a gente teve um dia difícil. E às vezes esse consumo não é só compra, às vezes é comer, né? A gente come aquele chocolate, a gente come aquele docinho, ou a gente come uma pizza, né? A gente faz alguma coisa porque a gente está frustrado, insatisfeito, triste, né? Então, os trabalhos de atenção plena, aliados ao consumo consciente, eles estão revelando para a gente que, a partir do momento que a gente aceita que a gente precisa mudar a forma como a gente consome, porque a gente ama muito o nosso planeta e a nossa vida e a gente quer ser feliz, fica muito mais fácil agir em prol disso. Né? Então, assim, ser quem você é diferente de ser o que você tem, né? Muitas vezes a gente tem as coisas por status, né? Dependendo da fase da vida que a gente está, na adolescência, por exemplo. Você quer ser parte de um grupo, você vai comprar o iPhone que todo mundo tem, esse tipo de coisa. E como eu falei da comida, né? Às vezes a gente come as nossas emoções, a gente consome demais, né? Sem precisar daquilo para a nossa nutrição, mas para o nosso emocional. E a verdade é que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente tem acesso a muito. Tudo é muito barato. Aquela foto que eu coloquei anteriormente de uma promoção, quantas vezes a gente não compra assim um sapato de couro bonito porque aquele preço tá irresistível? Como que eu não vou ter esse sapato? Olha só, é preto, combina com tudo, eu vou levar. Né? A gente tem todas essas situações que o nosso estilo de vida acabou trazendo para a gente e que a gente não questiona, né? E eu gosto muito dessa frase que a Aline França fala, que é uma brasileira aí na Holanda, ela é consultora de moda, e tudo que temos exige nossa atenção e nosso tempo. Então, existe, assim, uma grande tendência a ser minimalista, porque a gente não tem tempo para nada na vida. E uma das razões que a gente não tem tempo é que a gente tem tanta coisa para cuidar. Né? Se a gente for pensar na casa, se a gente for pensar nas coisas das crianças, quem tem filho sabe, brinquedo, roupa, sapato, tudo é tão acessível, ainda mais aí na Holanda, que a gente pode comprar de segunda mão. As coisas são acessíveis, a gente tem amigos que passam para a gente, né? Aquilo vai sendo repassado de primo para primo, de amigo para amigo, e a gente acaba ficando com um monte de coisa em casa, acaba ficando com tudo acumulado e sem tempo para fazer outras coisas, ou para fazer nada, né? E então, sobre esse consumo consciente e equilibrar as escolhas que a gente faz, eu gostaria de convidar vocês a hoje, né, ou aqui agora, ou depois da palestra, a pensar o que realmente te faz feliz. E eu grifei aqui a palavra o que, porque nós estamos falando de consumo, né? Então, assim, é claro que se a gente perguntar para uma criança, né? A minha experiência com o trabalho com criança me trouxe isso, que se você perguntar, eu tenho uma atividade que as crianças têm que nomear 3 coisas que elas precisam para viver. E é uma coisa que elas gostam, uma coisa que elas precisam, assim, de uma necessidade concreta e uma coisa que elas podem precisar numa emergência. E é incrível, porque você fala isso para a criança e ela vira para você e fala assim, para viver, eu preciso da minha família. Então, é uma coisa, assim, muito bonitinha, né? O que a gente precisa mesmo, assim, às vezes são coisas intangíveis. Mas a gente também precisa de coisas tangíveis, como, por exemplo, alimentos. E aqui eu gostaria de focar nos objetos, né? Pensando em consumir, em comprar roupa, sapato, eletrônico, casa, artigos para casa, decoração, enfeites de Natal,
o que vocês puderem imaginar, né? Até uma garrafa reutilizável aí para água, que durante muito tempo virou moda, ficar dando de brinde, né? Eu queria que vocês parassem para pensar isso. O que faz você feliz, né? E eu posso dar um exemplo, assim, de mim. O que me faz feliz é viajar. Eu adoro viajar. Eu não sou uma pessoa muito materialista. Eu não sou muito, assim, compradora impulsiva, mas eu gosto de viajar. Então, aí na crise ambiental, né, qual que é o problema de viajar? O problema de viajar é que viagem de avião, qualquer meio de transporte vai emitir toneladas de dióxido de carbono, mas o avião principalmente. Então, assim, eu nunca tive aspiração de ir para o Oriente, por exemplo, eu nunca tive vontade de ir para a Tailândia, ou para a China, ou para a Índia, nunca tive. Mas, quando eu morava na Holanda, eu queria muito conhecer o máximo da Europa que eu pudesse. E voos são muito baratos. É muito fácil de cair na tentação do voo. Mas eu acho, assim, com o tempo, a gente acabou aprendendo que se a gente fosse guardar dinheiro para fazer uma viagem, a gente ia esperar um pouco mais e guardar um pouco mais para a gente poder fazer de trem. Primeiro, porque a gente acha super gostoso. E segundo, porque o trem é muito mais eficiente, tem uma pegada ambiental muito menor, muito mais leve do que a do avião. Então, eu acho que é isso que demonstra, né? Esse exemplo que eu estou dando, que demonstra a gente equilibrar nossas escolhas, né? A gente tem, assim, perguntas que a gente pode se fazer sempre, quando a gente se vê diante de uma compra que, de repente, vai ser impulsiva. Tem várias coisas que podem, assim, parar aquele gatilho, né, e trazer essa consciência para a gente falar assim, poxa, eu preciso mesmo disso, ou como que eu vou fazer essa viagem? Eu não vou deixar de viajar porque isso me faz muito feliz, mas eu vou fazer assim, não vou fazer assado. Ao invés de eu ir para a China, eu vou, sei lá, eu vou para São Francisco, nos Estados Unidos, que tem uma cidade, né, um bairro chinês muito grande, muito representativo, e já que eu estou aqui no Brasil, né, no continente americano, em vez de eu ir lá para a China, eu vou lá, né? E isso é um exemplo, e isso é muito subjetivo. Mas eu acho, assim, que para a gente ter progresso no consumo consciente, a gente precisa admitir o que a gente gosta de comprar, o que a gente gosta de consumir, e em torno daquilo fazer as melhores escolhas possíveis e ter sempre em mente que todo mundo quer ser feliz, não só essa geração, mas também a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é o último curso que eu fiz aí na Holanda, é do Klimaatgesprekken. É uma entidade também não governamental que está, assim, entre as mais proeminentes no setor ambiental da Holanda. E é simplesmente uma instituição que promove as conversas sobre o clima. Conversar, tipo assim, vamos, né, como se nós aqui tivéssemos tendo, assim, ao invés de eu ficar aqui falando, a gente tivesse tendo um bate-papo e ficar falando das nossas dificuldades, do que faz a gente feliz, mas que tem um custo ambiental grande, como a gente tenta equilibrar nossas escolhas, né? E eu queria trazer aqui para vocês, o Dani, o Dalva, vocês podem só me falar como é que tá de tempo? Temos 20 minutos? Eu esqueci qual que é a hora que a gente marcou. Eu acho que temos 10 minutos. Aliás, temos 20, sim. 20? Tá. Bom, então, eu vou pular essa parte. Eu vou pular essa parte e a gente pode voltar nela na hora que a gente abrir para perguntas, se alguém chegar nisso. Mas é um exercíciozinho que eu trouxe aqui do Klimaatgesprekken para a gente conversar sobre o porquê que a gente compra, porquê que a gente consome coisas, né? A gente pode falar mais disso, então, na hora que a gente abrir para perguntas. Opa, muito bem. Então, nesse caminho de tentar equilibrar nossas escolhas, a gente tem aqui alguns conceitos, né, ou algumas regras de ouro, vamos dizer.
Na minha opinião, eu que sempre me guio por isso. Se você for comprar, se você tiver, pensar assim, eu preciso comprar não sei o quê, para e pensa. O melhor produto que existe, é o que você já tem em casa. Gente, nós temos tanta coisa acumulada em casa que é muito fácil você ir na farmácia, comprar uma caixa de paracetamol só porque você não achou onde que está a última cartela que você tinha em casa. Né? E isso, assim, é um exemplo pequeno, é um exemplo de uma coisa assim, que você está com dor de cabeça, realmente você não vai ter muita paciência para ficar procurando. Mas tem muita coisa, gente, que a gente compra em casa. Quem aí já não pode me dizer que já estragou, não sei, alface, salada na geladeira, porque achou que não tinha, foi no mercado, já que estava lá, comprou e chegou em casa, tinha mais 2 sacos e acabou desperdiçando, né? Então, assim, a gente precisa aprender a se organizar para estar mais presente ali no momento, de ter consciente. Quando você for fazer compra, esteja ali. Preste atenção, leve uma lista de compras, saiba o que você tem na sua casa, o que você não tem. E sempre que você for consumir alguma coisa, assim, um eletrônico, vamos dizer, ou uma roupa, né, que a indústria da moda também é bem polêmica nesse ponto. De onde vem isso? Esse produto viajou muito para chegar até mim, né? Eu comprei uma coisa que foi exportada, que eu comprei pelo AliExpress, né, que está bastante na moda aí também, vale realmente a pena eu pagar centavos por uma coisa que foi feita lá na China, que vai viajar o tanto que vai viajar para chegar até mim? Eu preciso mesmo comprar 50 lembrancinhas para o aniversário do meu filho, alguma coisa desse tipo? Como que esse produto foi produzido? E como que eu vou descartar ele? Isso é muito importante a gente saber, e não só para o meio ambiente, mas para a nossa sanidade mental mesmo, né? Porque se você for comprar um produto que, sei lá, aqueles aparelhos de cozinha que fazem 1000 coisas, e ele ocupa espaço, você não tem certeza se vai usar ele muitas vezes, e aí depois, se ele quebrar, você não vai achar ninguém que pode consertar, aí você vai ter que jogar ele fora, você vai jogar ele fora onde? Você não pode pôr no lixo comum, você tem que ir lá no Milieu Park da sua cidade, encontrar o container certo onde você pode jogar ele. Então, esse tipo de coisa a gente tem, né? A gente tem a possibilidade de parar e pensar. Quando a gente está na internet, né, à noite, sem fazer nada, que fica lá no celular, vendo o que tem de oferta, experimenta esperar 24 horas para comprar alguma coisa que você gostou. Porque às vezes você vê, né, aquilo e fala assim, nossa, que coisa legal. E naquele momento seu impulso é comprar. O preço está legal, dá para pagar a entrega, né, vai saindo com preço bom. Espera 24 horas no outro dia e pensa se aquele produto ainda está interessante. 90% das vezes ele não vai mais estar interessante. Ou outra coisa vai te chamar a atenção e você vai perceber que aquilo seria uma compra de impulso, ou você já esqueceu completamente daquilo lá, você nem pensou mais nisso até passar as 24 horas e pegar o celular de novo. E quando a gente for comprar objetos duradouros, de qualidade e que possam ser reciclados ou reutilizados. Tem tanta inovação acontecendo, né? Que se você comprar hoje uma bota de couro e você usar ela por 15 anos, a hora que essa bota não te servir mais, vai ter um ateliê especializado lá no centro de Amsterdã que vai fazer outra coisa com essa bota. Então, a gente tem, hoje em dia, muita criatividade para a gente conseguir reutilizar os produtos. E quando a gente compra alguma coisa, é melhor a gente já ter isso em mente. Como que ele vai poder ser reutilizado, se ele vai poder ser reutilizado. E quanto maior a renda, maior a emissão dos gases, isso eu já falei. E tem aqui também o efeito rebound. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Tem gente que guarda dinheiro porque quer comprar alguma coisa. Por exemplo, o meu telefone quebrou, eu quero comprar um telefone novo, um celular novo, então eu vou guardar dinheiro. E aí, já que eu esperei 6 meses, né,
além de eu gastar aquilo que eu guardei, eu vou lá e pego um pequeno empréstimo porque eu quero comprar o iPhone mais novo que saiu. Então, isso é assim, você acaba guardando dinheiro, fazendo uma coisa assim que exige disciplina, fazendo uma escolha consciente, não, eu não vou comprar por impulso, eu preciso de um telefone novo, eu vou demorar 6 meses para comprar ele, mas aí a gente tenta se recompensar por aquilo que a gente esperou, pelo dinheiro que a gente guardou, e a gente vai lá e faz uma compra que é muito ruim para o meio ambiente, que vai deixar uma pegada ecológica terrível, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é só porque eu compro roupas de segunda mão há 3 anos que eu decidi comprar uma peça nova, que eu vou comprar da marca mais que mais já apresentou problemas em relação à escravização de funcionário, em relação a más condições de trabalho, em relação a más práticas de plantação do algodão que é utilizado na roupa, né? Então, assim, tomar cuidado para a gente não ficar se privando, para depois ir lá e colocar o pé na jaca, né? Como a gente diz aqui no interior de São Paulo. E a outra dica é ter uma planilha e uma lista de gastos para você ter consciência de onde seu dinheiro está indo. Porque também é uma coisa muito comum que a gente tem, não sei, 100 euros na carteira e aqueles 100 euros some rapidinho e você fala assim, não sei onde eu gastei. Onde eu gastei? Por acaso você passou lá na Action, na Crowdvat, e você viu aquela cesta de promoções e catou um monte de coisa? É lá que seu dinheiro foi, você trabalhou duro, 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 e aí chegou lá e deu dinheiro para um monte de esponja que estava na promoção. Não é legal, gente, né? A gente, às vezes, tem que ser mais esperto do que isso, pensar na felicidade. E eu também posso compartilhar com vocês aqui um documento durante as perguntas, que são dicas especiais que eu desenvolvi para a parte de compras. E aqui eu tenho algumas fontes e algumas coisas que são legais de visitar. Então, aqui o Milieu Central é onde eu falei para vocês que existe o site de o que vai em cada lixeira de reciclável, que produto que vai em qual, e como reciclar orgânico, você encontra aqui. Isso é um projeto da sociedade civil que fala que, sim, nós conseguimos diminuir nossa pegada ecológica. Essa aqui, ó, a Semana Nacional Sem Carne e Sem Laticínios, produtos derivados de leite, né? Antes era só sem carne, agora é produtos derivados de leite. Na alimentação também a gente pode ter qualquer dia, se alguém quiser se interessar, uma palestra só na parte de alimentação. Não precisa ser vegetariano nem vegano para diminuir pegada ecológica, não precisa radicalizar, ver o que funciona para você. Aí eu coloquei aqui também o site do Klimatische Sprechen, que é aquela instituição onde eu fiz o curso. Tem o Draagsteentje bij, né? Tipo, faça a sua parte, é um dizer em holandês. E tem essa moça aqui, a Babette Porcelain, o trabalho dela é muito legal, é bastante confrontante também. Ela fez aquele livro O Impacto Escondido, que fala que os europeus, né, no caso os holandeses, não têm a menor ideia de todas as emissões de gases do efeito estufa que estão embutidas nos produtos que eles compram. Ela mostrou isso para o público holandês e foi uma reviravolta, ela conseguiu ter um impacto muito legal, e agora ela escreveu um livro novo, né, que é o ano de 2050, o que a gente tem que fazer para estar feliz e bem no ano de 2050. Ainda não li, mas estou louca para ler. E eu acho que deve ser bem legal. E era isso que eu queria falar com vocês, e eu gostaria, né, vou ficar muito feliz se vocês tiverem perguntas, se quiserem falar de alguma coisa específica, se tem dúvidas de vocês que eu não falei aqui, e que vocês querem discutir, e é isso, obrigada pela atenção. Agora eu vou parar, então, de compartilhar minha tela. Marina, você quer me devolver como host? E eu vou parar a gravação. Ok.